Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Bom, o Pepe não tá aqui porque ele foi pro jogo na Arena Corinthians para assistir a classificação do Corinthians diante do Remy nos pênaltis, tá certo? E não tem como ele participar do vídeo porque ele ainda está voltando, tá? É longe de onde a gente mora até chegar na Arena, fora o trânsito que ele pega para sair de lá. Mas enfim, o Cuca hoje, ó, agora eu estou gravando agora, eu vou soltar esse vídeo agora, tá? Agora, a 1h20 da manhã, o Cuca pediu demissão do Corinthians, né? Depois do jogo, o Corinthians classificou, teve um movimento complicado ali no final, quando o Corinthians confirma a classificação e todos os jogadores saem em direção ao Cuca para abraçá-lo. É lógico que fica complicado, por quê? Porque todas as informações novas com relação ao caso de 37 anos atrás são informações novas. Elas chegaram para quase todo mundo por agora, né? E fizeram com que os próprios torcedores do Corinthians se manifestassem contra a permanência do Cuca. Tanto que, durante a apresentação do time, que fosse jogar e tal, né? Quando é anunciado no estádio, o nome do Cuca fica entre vaias e aplausos. Todo mundo é aplaudido, o Cuca fica entre vaias e aplausos totalmente assim, modestos, tá? Não foi um grande número de vaias, mas foi uma coisa mais silenciosa, que a gente chama de silêncio ensurdecedor. Foi aquele tipo de coisa que aconteceu, né? Mas o Cuca anunciou sua despedida agora, né? Pediu demissão, de acordo com ele, foi um pedido da família, porque a família começou a ser ameaçada nas redes sociais também. O que eu acho bem complicado, né? Eu não vou duvidar do que foi feito, porque tem doido para tudo nesse mundo, né? De xingar filhas, esposa e etc., achando que elas têm algo a ver, né? Nem vou entrar no mérito de como o Cuca deve ser como homem atualmente, porque as pessoas acreditam na mudança das pessoas, mas o que não dá para pagar também é o que foi feito e as informações que chegaram para a gente ao longo desses últimos dias. A gente não tinha esse número de informações que chegaram, como eu falei no vídeo anterior sobre o Cuca. Né, que ele poderia sair, que a pressão já era muito grande, mas a pressão, além de ser de muitas pessoas em redes sociais, também foi da diretoria, não, da torcida corintiana. E tem que dar, assim, louvar o que eles fizeram, porque, assim, principalmente as mulheres, né, que não se cansaram, começaram a falar e falaram e falaram e falaram. O Cuca se defende dizendo que não fez nada, né? Dizendo que ele é inocente. Então, assim, o que cabe agora ao Cuca, de verdade, é ele provar na justiça, com as coisas que foram feitas lá na época, que houve uma condenação em 1989, como a gente falou no vídeo anterior, né? Mas cabe a ele procurar a justiça agora, lá na Suíça, e buscar provar a inocência dele. Né? Porque as informações que chegaram realmente são muito mais pesadas do que a gente sabia. A gente sabia que o que a gente sabia anteriormente é que ele não tinha participação, ele estava lá, mas ele não fez nada. Depois que as informações não chegaram, ele fez sim, tinha material humano dele nela, né? Tem um monte de coisa que aconteceu. Eu vi matérias da época, né? E, gente, a gente tem que pegar tudo e colocar na balança. É uma realidade diferente, não muda o que foi feito, tá? É inaceitável em qualquer esfera, em qualquer época, mas eu digo assim, a realidade de como as pessoas lidavam com esse tipo de informação e lidavam com esse tipo de fato, como elas falavam sobre isso vem mudando ao, ao longo dos anos e muito mais nos últimos anos. Então, é obviamente que lá em 1987, 89, a conversa era de outro tipo, inclusive publicamente, né? Hoje esse tipo de conversa não tem mais. A saída do Cuca não é nada além do esperado. Por quê? Já era falado na época do Santos, principalmente quando o Santos cometeu a cagada de recontratar o Robinho, né? O Santos cometeu essa cagada, inclusive tem vídeo aqui, tem vídeo no Vem Pro Peixão, aqui se eu não me engano são 3 ou 4 vídeos sobre o assunto, e o assunto Robinho já tem uns 6 ou 7 vídeos que a gente já fez aqui. No Vem Pro Peixão eu também opino, e opino além da parte jurídica, eu opino na parte esportiva, eu ainda separo e falo sobre ambas as situações, tá bom? Além de tudo isso, de ser contra, quando o Santos fez a cagada de recontratar o Robinho, o Cuca foi um que se manifestou dizendo que o Robinho era uma pessoa maravilhosa. Depois, esse assunto do Cuca começou a ganhar notoriedade de novo nessa época, quando ele volta para o Galo.
mesmo ele recontratado pelo Galo, a torcida do Atlético também se manifestou contra a continuidade do Cuca, a diretoria bancou e o Cuca foi ficando, e a gente fala sobre o trabalho do cara. O cara tá trabalhando. Né? Ninguém falou que ele é péssimo técnico, ele é bom técnico. Ele é bom técnico. Inclusive, eu acho que se ele ficasse no Corinthians, ele faria um bom trabalho. Entendeu? E isso não entra na pauta aqui. Ele faria um bom trabalho porque ele é bom treinador. Não é esse o ponto. Fez um bom trabalho no Atlético, foi falado de novo, o Cuca saiu. Eu fiz vídeo aqui falando que o Cuca esperava ser convidado para a seleção brasileira. E falei de trabalho, né? Ele esperava ser convocado para ser chamado para a seleção brasileira porque ele entrou naquele ato de descanso para ser o primeiro nome a ser lembrado por um grande trabalho no futebol brasileiro. E era o Cuca, campeão brasileiro e da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. Ele sai, se ausenta um período, mas o Atlético não dá certo e ele volta. Quando ele volta, dá tudo errado. Contrário a muitos torcedores também. De novo, os torcedores do Atlético se manifestaram contra o retorno do Cuca, mas ele voltou, ficou, acabou demitido e agora ele foi contratado pelo Corinthians. Muita gente se manifestou de novo, o caso ganhou novos capítulos que a gente não sabia, né? Que a gente não sabia, e ficou ainda mais forte, né? A torcida e as pessoas cobrando um posicionamento dele, né? Pela primeira vez em muito tempo, desde uma conversa com a Marília Ruiz, se eu não me engano, ele falou publicamente numa coletiva sobre o assunto, dizendo que nunca tinha sido indagado sobre o assunto, mas ele poderia se manifestar, né? Ele poderia se manifestar. O fato é, o que aconteceu hoje acabou tendo um peso muito grande. Porque, além de tudo isso, foi falar na transmissão, o elenco dá um abraço simbólico para dar força ao técnico Cuca. É muito complicado. Que tipo de força o Cuca merece nesse momento? Talvez no amparo familiar realmente faça sentido, porque afinal é a família dele, as pessoas que conhecem ele a fundo, e ali ele deve viver num seio familiar realmente acolhedor e que as pessoas se dão bem, e que ele é um bom pai, que ele é um bom marido, e realmente isso pode acontecer. Eu não estou negando isso. Agora, a gente não pode simplesmente apagar o que foi feito, o que veio à tona agora, e simplesmente fingir que isso não aconteceu. A cagada toda é da diretoria do Corinthians, que mesmo sabendo que os torcedores iam ser contra, que os torcedores iam se manifestar, independente do técnico fosse contratado, mas por ser o Cuca, teria um peso ainda maior, porque essa história voltaria à tona. E ela voltou. Eu não sei em que mundo eles achavam que isso não ia acontecer. Aconteceu, a pressão foi muito grande, muita gente colocou, só tem pressão porque é no Corinthians, mas não, essa história já vem sendo falada. A gente só não tinha toda a informação. Agora a informação chegou, inclusive com um advogado que trabalhou no caso em a matéria no UOL. O advogado que trabalhou no caso falou de detalhes do processo, que tem um segredo de justiça, aí, se eu não me engano, de 110 anos também. Enfim, agora cabe ao Cuca, como houve uma condenação, se ele quer tanto provar a inocência dele e acredita que é inocente, ele tem todo o direito disso, é buscar a justiça e provar a inocência dele. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário, mas como se provou o contrário e houve uma condenação, agora ele tem que buscar na justiça provar a inocência dele. Como o caso já prescreveu, né, já passou do tempo, etc., né, ele não deve nada à justiça juridicamente, mas tem todo um simbolismo. Então, ele faz o que ele acredita, vai na justiça e prova a inocência. Né? Não adianta ele meter advogado na coletiva, né, para defender a família e tal, porque acaba virando um escudo de uma situação que não tem cabimento, sabe? É realmente complicado a gente falar desse tipo de assunto, é áspero, é difícil, né, mas ficou, durante o jogo, né, o final do jogo ficou simbolizado com isso, como se estivesse dando força para uma pessoa que fez uma coisa muito errada. A gente entende o momento que está passando e não deve achar que não tem pressão. Tem pressão, obviamente, a pressão existe, mas a pressão tem todo motivo. Não é uma perseguição. Não é dizendo, nossa, que tadinho dele, né? Estão perseguindo ele porque ele é bobo, sabe? É uma perseguição, é gente querendo fazer justiça de alguma maneira, entendeu? Então, assim, pro Cuca não compensa trabalhar. Pro Cuca compensa ele buscar a justiça e tentar provar sua inocência. É um fato. Não adianta ele assumir clube nenhum. E qualquer clube que ele vá, a partir de agora, vai ser assim. Talvez com uma pressão menor do que um Corinthians, mas vai ser assim. A pressão vai existir, as pessoas vão ficar em cima e vai ter a conversa todas as vezes. Enquanto ele estiver trabalhando, isso vai acontecer.
Ele vai ter que lidar com isso eternamente na fila dele. Ou ele encerra a carreira e vai viver, né, com a família dele, ou se ele quer continuar trabalhando, busque a justiça, prove a inocência e volte a trabalhar, provando a inocência. Ou lide com isso. Vai fazer parte da vida dele. Né? Esse assunto ficou morto por muitos anos. Por muito tempo a gente nem sabia. Na época do Palmeiras, por exemplo, a gente nem lembrava disso aí, nem sabia, nem se falava desse assunto. Então não dá para ficar falando, aconteceu porque é no Corinthians. Não. Foi escalonando. Lá no Santos, no caso Robinho, aconteceu, depois continuou, aumentou no Galo, por causa da inserção, falando de novo, e aumentou ainda mais no Corinthians. Então foi crescendo. É um assunto que foi tomando mais forma e mais informações ao longo do tempo. Tá bom? É isso. Enfim, o Cuca não é mais técnico do Corinthians, a cagada foi toda do Corinthians em ir atrás de um técnico que sabia que teria problemas, a diretoria cagou e andou para a torcida, essa é a grande verdade, tá? Agora cabe à diretoria do Corinthians fazer o melhor pelo clube, embora a mancha já tenha acontecido. A mancha já aconteceu. Fez a camisa, respeita as minas e tal, é muito emblemático esse tipo de coisa para anunciar justamente o Cuca como técnico. Enfim, comenta aí sua opinião, diz aí nos comentários, faz o cucocô, curta, comente, compartilhe. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.